com seus raios brilhantes, ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes, ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sentem orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói um futuro com progresso. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a terceira sessão ordinária para o ano de 2026. Gostaria de saudar os colegas vereadores e as colegas vereadoras, funcionários dessa casa e o público que está nos assistindo através dessa sessão, através da página do Facebook da Câmara. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da segunda sessão ordinária, a qual está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. Segunda sessão ordinária. Aos 26 dias do mês de janeiro do ano de 2026, realizou-se com início às 19h02 no plenário Alfeu José Sebel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a segunda sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Douglas Gabriel Pid, secretariada pela vereadora Marta Pis Volkmer e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Conforme a pauta, inicialmente foi apreciada a proposta de emenda à Lei Orgânica número 01, de 27 de novembro de 2025, que altera os artigos 36, 37 e 110 e insere os artigos 37A e 37B na Lei Orgânica Municipal de Campina das Missões, sendo a matéria aprovada por 8 votos em primeira votação. Foram deliberados também os seguintes projetos: projeto de lei número 66, de 18 de dezembro de 2025, altera a redação do artigo 13, parágrafo 8º da Lei Municipal número 1.882 de 2005, projeto de lei número 67, de 18 de dezembro de 2025, institui
Comitê Intersetorial pela Primeira Infância do município de Campina das Missões e da outras providências. Projeto de Lei número 08, de 13 de janeiro de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar médico veterinário temporariamente para atender excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de Lei número 09, de 13 de janeiro de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar fiscal sanitário, ambiental e de obras em caráter emergencial e da outras providências. Projeto de Lei número 10, de 13 de janeiro de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar controlador interno em caráter emergencial e de outras providências. Projeto de Lei número 11, de 14 de janeiro de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar 2 agentes comunitários de saúde temporariamente para atender excepcional interesse público e de outras providências. Projeto de Lei número 13, de 14 de janeiro de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar monitor de educação especial temporariamente para atender excepcional interesse público e de outras providências. Projeto de Lei número 14, de 14 de janeiro de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar enfermeiro do PSF temporariamente para atender excepcional interesse público e de outras providências. E projeto de Lei número 15, de 15 de janeiro de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar técnico agrícola temporariamente para atender excepcional interesse público e de outras providências. As referidas matérias foram todas aprovadas por 8 votos, sendo que o projeto de lei número 67 de 2025, ao projeto foram aprovadas 2 emendas modificativas buscando promover correções quanto à nomenclatura da Secretaria Municipal mencionada no projeto. Com relação aos projetos números 08, 09, 10, 11 e 14, aos mesmos foram aprovadas emendas modificativas, excluindo a possibilidade de prorrogação contratual, vista nos mesmos, bem como reduzindo o prazo contratual, passando as referidas contratações a viger pelo prazo de até 6 meses. Ato findo, foi composta a comissão representativa para atuar no mês de fevereiro, durante o período de recesso parlamentar. Esgotada a pauta, às 19h58, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19h do dia 9 de março vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 26 de janeiro de 2026. Vereadora Marta Pis Volkmer, primeira secretária, e vereador Douglas Gabriel Pitt, presidente. Está em discussão a ata. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da segunda sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por 8 votos. Solicito a secretária da mesa, a vereadora Marta Pis Volkmer, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia da terceira sessão ordinária, 9 de março de 2026. Projeto de emenda à lei orgânica. Proposta da emenda à lei orgânica número 01/2025, de 24 de novembro de 2025, altera os artigos 36, 37 e 110 e insere os artigos 37A e 37B na Lei Orgânica Municipal de Campina das Missões. Requerimentos. Proposição de iniciativa da vereadora Aline Raquel Dresch, da bancada do Partido Liberal. Proposição de autoria conjunta dos vereadores da bancada do Partido Liberal. Proposição de iniciativa do vereador Claudemar Houston, da bancada do Partido Liberal. Pedido de providências de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Pedido de providências de iniciativa conjunta do vereador Daltro Luiz Bastos, MDB, e da vereadora Aline Raquel Dresch, PL. E pedido de informações da iniciativa da vereadora Marta Pis Volkmer, da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 6 de março de 2026. Vereador Douglas Gabriel Pires, presidente. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e dos projetos de lei de autoria do Executivo recebido. Correspondências recebidas. Ofício número 02 de 2026, oriundo do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul, convidando para a primeira Conferência dos Direitos dos Animais das Regiões Noroeste e Missões, a realizar-se no dia 17 de abril vindouro, no Salão de Atos da Unijuí, no município de Ijuí. Ofício da Promotoria de Justiça de Campina das Missões, solicitando informações sobre a existência de emendas parlamentares no âmbito da Câmara Municipal de Campina das Missões. Ofício número 14 de 2026, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campina das Missões, convidando os vereadores e vereadoras para a reunião e debate no dia 12 de março, próxima quinta-feira, às 19 horas, junto ao prédio da Câmara de Vereadores, sobre as matérias que tratam do pacote da reforma previdenciária no âmbito do município, com a presença de representante da FEMERGS, que trará informações atualizadas e tirará dúvidas sobre o tema. E e-mail da Câmara dos Deputados, informando as transferências constitucionais e os recursos do orçamento da União pago ao município relativamente ao mês de janeiro de 2026. Comunicação eletrônica do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando a decisão de aprovação das contas do presidente do Legislativo de Campina das Missões, atinentes ao exercício 2023. O ofício número 100 de 2026, oriundo da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, encaminhando resposta ao pedido de informações sobre a prestação de contas do 13º Festival dos Campeões. Já sigo. Projeto de Lei número 16, de 6 de março de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 2 motoristas em caráter emergencial e dá outras providências. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar 2 motoristas com carga horária de 40 horas semanais, com vencimento atinente padrão 5, classe A, com as atribuições previstas em lei. Parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 1 ano, mediante utilização dos classificados, por ordem de aprovação no último concurso por meio de processo seletivo específico. Caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou a listagem não seja suficiente, podendo ser prorrogada uma vez por igual período. Artigo 2. As contratações temporárias de que trata a presente lei será de natureza administrativa, ficando assegurada a remuneração nos percentuais estipulados no artigo 1º e direitos previstos do artigo 234 da Lei Municipal 991/90 e da Lei Municipal 3.385/2024. Artigo 3º. Os contratados serão inscritos no regime geral da Previdência Social no INSS. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta da unidade orçamentária. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões. Projeto de Lei número 16, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de Lei número 17, de 6 de março de 2026, altera disposições da Lei Municipal número 3.437 de 2025 e dá outras providências. Artigo 1º. Altera a redação do inciso 2º
do artigo 3º da Lei Municipal número 3.437/2025, que passa a ter a seguinte redação: na arquitetura alemã, na técnica construtiva em Chaimel, em construções residenciais, comerciais e em outras existentes, será admitida a sobreposição de madeiras horizontais, verticais e diagonais nas paredes, conforme padrão do enxaimel, mínimo de 10 cm de largura e mínimo de 3 cm de espessura. Ainda será considerado como técnica enxaimel o baixo relevo em alvenaria e pinturas imitando a técnica enxaimel. Serão admitidas as esquadrias existentes apenas com necessidade de colocação de floreiras nas paredes, abaixo das janelas e nas varandas, caso existentes. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais dispositivos legais da Lei Municipal número 3.437/2025. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões. Projeto de lei número 17 encaminha para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 18, em 6 de março de 2026. Altera o artigo 140 da Lei Municipal número 1.236 de 1994 e da outras providências. Artigo 1º. Altera o artigo 140 da Lei Municipal número 1.236 de 5 de setembro de 1994, que passará a viger sobre o seguinte texto legal. Artigo 140 é fixado em 142,54 o salário fiscal do município de Campina das Missões. Parágrafo único. O valor ficado neste artigo será corrigido para todos os fins e efeitos conforme índice do INPC e IBGE ou indexador que vier a substituí-lo mediante decreto executivo no mês de dezembro de cada exercício. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais dispositivos legais da Lei Municipal número 1.236/1994. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões. Projeto de lei número 18 encaminha para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 19, de 6 de março de 2026, autoriza a alienação do lote rural de propriedade do município de Campina das Missões e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar por licitação, na modalidade leilão, utilizando-se a legislação vigente, o terreno rural assim identificado. Imóvel, fração de terras rurais com área total de 42.521 metros quadrados, com benfeitoria, sito neste município de Campina das Missões, constituído de 24.000 metros quadrados do lote rural número 24 e 18.521 metros quadrados no lote número 26, ambos da linha PACA, confrontando os 42.521 metros quadrados ao norte com as terras do mesmo lote rural número 26 em 268 metros, ao sul com terras do mesmo lote número 24 em 200 metros, ao leste com terras dos mesmos lotes número 24 e 26 em 231 metros, e ao oeste com terra dos mesmos lotes número 24 e 26, separados por uma estrada imóvel, este devidamente registrado na matrícula número 2079, no cartório de registro de imóveis de Campina das Missões, Rio Grande do Sul. Artigo 2. O imóvel que trata desta lei será alienado mediante licitação e leilão com único observados os critérios dessa lei pelo preço mínimo de R$ 306.151,20 centavos, conforme avaliação municipal.
Parágrafo único. Caso o imóvel não seja arrematado, poderá ser realizado novo procedimento de licitação, ocasião em que deverá ser realizado nova avaliação do imóvel, considerando eventual redução do valor proposto ou adequações nos editais do certame. Artigo 3º. Poderá a alienação que se refere a esta lei ser feita por meio de leiloeiro terceirizado mediante cadastramento prévio. Artigo 4º. A alienação será efetivada por meio da escritura pública ou carta de arrematação para posterior registro no cartório de registro de imóveis. Caberá à Secretaria da Administração e Planejamento a definição dos demais parâmetros exigidos para a publicação do edital. Artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões. Projeto de lei número 19 encaminha para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 20, 6 de março de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operador de máquina pesada em caráter emergencial e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar um operador de máquina pesada com carga horária de 40 horas semanais, com vencimento atinente padrão 5º, classe A, com as atribuições previstas em lei. Parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 1 ano, mediante utilização dos classificados por ordem de aprovação do último concurso ou por meio do processo seletivo específico. Caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou a listagem não seja suficiente, podendo ser prorrogada uma vez que, por igual período. Artigo 2º. As contratações temporárias de que trata a presente lei será de natureza administrativa, ficando assegurada a remuneração nos percentuais estipulados no artigo 1º e direitos previstos no artigo 234 da Lei Municipal número 991/90 e da Lei Municipal 3.385/2024. Artigo 3º. Os contratados serão inscritos no regime geral da Previdência Social INSS. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei ocorrerão à conta da unidade orçamentária, com auxílio tempo determinado e obrigações patronais, auxílio alimentação do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões. Projeto de lei número 20 encaminha para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 21, de 6 de março de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar professores temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar professores em razão de excepcional interesse público para o quadro único dos servidores municipais de Campina das Missões, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, com as atribuições e vencimentos previstos em lei conforme segue. Cargo, nível, padrão, classe, carga e vagas. Professor de Ensino Fundamental, séries finais, Matemática 1, classe A, 22 horas, 1 vaga. Professor de Ensino Fundamental, séries finais, História, nível 1, classe A, carga 22 horas, 1 vaga. Professor de Ensino Fundamental, séries finais, Língua Portuguesa, nível 1, classe A, 22 horas, 1 vaga. Parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial e excepcional no interesse público,
será feita pelo prazo de até 12 meses, mediante a utilização dos classificados por ordem de aprovação no último concurso ou por meio do processo seletivo específico, caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou a listagem não seja suficiente, podendo ser prorrogada uma vez por igual período. Artigo 2º. A contratação temporária que trata a presente lei será de natureza administrativa, ficando assegurada a remuneração e direitos previstos no artigo 234 da Lei Municipal número 991/90. Artigo 3º. O contratado ou contratada será inscrita no regime geral da Previdência Social, INSS. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta da unidade orçamentária do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de lei número 21 encaminha para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 22, de 6 de março de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar auxiliar odontólogo e dar outras providências. Fica ao Poder Executivo Municipal autorizar e contratar um auxiliar de odontólogo padrão 4, classe A do quadro único dos servidores da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, com lotação na Secretaria Municipal da Saúde, com as atribuições e vencimentos previstos em lei para atender excepcional interesse público. Parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial e excepcional interesse público, será feita pelo prazo de 1 ano, mediante utilização dos classificados por ordem de aprovação no último concurso ou por meio do processo seletivo específico, caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou a listagem não seja suficiente, podendo ser prorrogada uma vez por igual período. Artigo 2º. As contratações temporárias de que trata a presente lei será de natureza administrativa, ficando assegurada a remuneração nos percentuais estipulados no artigo 1º dos direitos previstos no artigo 234 da Lei Municipal número 991/90 e da Lei Municipal 3.385/2024. Artigo 3º. O contratada ou contratada será inscrito no regime geral de Previdência Social, INSS. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das unidades orçamentárias do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões. Projeto de lei número 22 encaminha para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Abro o espaço agora para comentários a respeito das correspondências e projetos lidos. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daltro. Quero cumprimentar ao senhor presidente, aos colegas vereadores e vereadoras, aos funcionários da casa e aos internautas que nos acompanham através do Facebook. Como vocês puderam ver e ouvir, recebemos um ofício do Tribunal de Contas aprovando a gestão de 2023, a qual eu tive o privilégio de dirigir aqui nesta casa. Estamos felizes, não surpresos, mas felizes sim pela contribuição que alguns de vocês também foram colegas naquela gestão, também aos ex-colegas vereadores que trabalharam nessa casa e aos funcionários da casa que sempre nos dão esse respaldo, que são a âncora para que hoje o município de Campina das Missões seja respeitado no Brasil inteiro. Temos o título de Câmara mais transparente do Brasil.
E isso sai lá da secretaria e se espalha aqui no plenário e reflete lá fora. Então, muito obrigado a todos que colaboraram, porque vocês sabem que o Tribunal de Contas ele é muito criterioso e há uma diferença muito grande entre erro e fraude. E o tribunal não tolera nenhuma e nem a outra. Então, se eu posso dar uma orientação para quem ocupar esse cargo que hoje o presidente Douglas está ocupando, procure fazer da melhor forma possível, porque eles são super criteriosos. Seria isso, presidente. Está aberto o espaço. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Ademir. Cumprimentos também ao colega vereador, o presidente Douglas, colegas vereadores, funcionários da casa, as vereadoras, pessoal também que nos assiste em casa. Recebemos também que foi lido o ofício número 14 de 2026, né, dos funcionários da Associação dos Funcionários do Município aqui, que na quinta-feira estarão proporcionando uma palestra aqui na Câmara Municipal. A gente pede então para os colegas, o assunto será sobre a reforma da Previdência, o RPPS, né? Nós somos praticamente leigos no assunto, né? A gente convida então também e conclama os colegas vereadores que participem na quinta-feira, que a palestrante ela será uma profissional na área da reforma da Previdência, né? Quinta-feira às 19 horas, então fica o convite. Os colegas vereadores então participaram desta palestra. Está aberto o espaço para comentários das correspondências. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Sobre o pedido de informações do Festival dos Campeões, edição 2025, foi uma ampla prestação de contas feitas, né? Nem a questionar os números, nada, inclusive enaltece o município de Campina das Missões, mas dizer que foi um custo esse festival em torno ou mais de 100 mil reais. E me chamou muita atenção uma frase que diz já no anexo 1, que a publicidade envolvendo o nome de Campina das Missões, terra do agronegócio, o que eu ainda considero que nós somos agricultores familiares, há uma diferença muito grande, agricultura familiar e agronegócio. E, aliás, por falar em agronegócio, se observa que os investimentos em projetos culturais como estes são ínfimos quando comparados aos milhões de reais investidos na produção rural do município. Achei muito curioso essa frase, até por questão de comparar a nossa agricultura familiar em relação ao evento cultural como o Festival dos Campeões. Até porque os nossos agricultores, eles moram aqui, vivem aqui, gastam aqui e arrecadam em torno de 70% da receita do nosso município vem da agricultura familiar. E quando se compara esses valores, inclusive, pelo que eu constatei nos números, mais de 80% desse valor ele foi embora do nosso município, onde as pessoas que vieram cantar foram pagas, onde eles ganharam a estadia e a alimentação paga pelo município. E aí também fica um questionamento aberto. Constata-se que foram compradas mesas patrimônio em torno de 18 mil, considerável pela necessidade desse evento, mas também se questiona, esse patrimônio fica para a associação, fica para o município, como é que se dá esse procedimento? Então, seria um pouco isso que eu queria dar o retorno desse pedido de informações do Festival dos Campeões. Está aberto o espaço para os comentários. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Claudemar. Cumprimentar o presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, cumprimentar colaboradores da casa, cumprimentar todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. E eu desconheço os números, Marta, né? Eu até ia gostar que fosse falar se esses 100 mil reais eles são, né,
recurso do município fruto também de patrocínios. Porque uma coisa é falar tipo, dos recursos totais e não falar da origem deles. Isso aí é importante, né? E lembrar de uma questão, nós vivemos um tempo completamente diferente, um tempo sério. Vivemos um tempo sério. Hoje talvez até se busque informação de onde vão parar as cadeiras. Se vão ser patrimônio do município, se vão ser patrimônio da associação, enfim, aonde vão? E quem vai pertencer? Mas o certo é que vão estar lá. O certo é que vão estar lá. Diferente daquele tempo em que se gastava mais de R$1.000. Eu acho tristeza ter que lembrar isso aí toda vez. Diferente daquele tempo que se gastava mais de R$1.000 com água mineral para um único palestrante em um único dia. Isso pode ser um camelo? Aí que eu me preocupo. Todos os eventos que são geridos pelo município e por associações, eles são geridos com muita transparência. Os números estão aí. Os números estão aí, não mente. E outra, a sociedade gostou. Os eventos se repetem. Os eventos cada vez são maiores, graças a Deus. Hoje se investe em cultura, que é importante. Não é do governo federal que se fala tanto em investimento na cultura? Se passou mais de 10 milhões por uma escola de samba do carnaval lá, não sei o que mais, assim, para ir. Uma folia sem tamanho lá em cima, que não tem fundamento. Aí aqui embaixo, aqui, quando o agricultor está passando por necessidade, aproveitando o gancho da agricultura, mas o governo federal está botando aí da produção primária. Vejo que falta de lógica. Como as coisas são distantes do que se tem discurso bonitinho aqui do quanto que é realidade. Lamentável, lamentável. Está aberto o espaço. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Marta. De forma nenhuma eu questionei a questão do festival, a cultura, expande o município, eu só quis trazer um retorno dos números que nos foram apresentados e eles estão disponíveis ali na Câmara, é só olhar, quem tem curiosidade, e que me chamou muita atenção essa comparação, né, ali que por isso mesmo. E se na época houve essa questão que você fala tanto, certamente você era vereador, deveria ter ido atrás, ou quem foi, então deveria ter questionado e ido atrás, né? Então, não, e também a gente aqui não vai começar a misturar os assuntos, porque o assunto era a questão Festival dos Campeões. Está aberto o espaço. Não é da minha época, vereadora. E se fosse, teria aliás, a questionar, com toda certeza, né? Informações sempre são importantes, a comunidade precisa receber, mas não falar de forma genérica e distorcida. Está aberto o espaço para comentários das correspondências. Ninguém mais quer se manifestar. Eu abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores. Posso falar? Pede a palavra. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Márcio. Cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, colegas vereadoras. Cumprimentar funcionários da casa e as pessoas que estão assistindo pelo Facebook. Alô. Estive nesse mês de recesso da Câmara, mês de fevereiro, estive indo a Porto Alegre, levando uns projetos para lá e tive a felicidade de voltar com notícias boas para o nosso município. Estive visitando a secretaria do Márcio Biolchi, deputado federal, tá? E tive a honra de trazer R$200 mil para a saúde. Também estive visitando a deputada estadual Adriana Lara, onde ela destinou para o nosso município R$100 mil para fazer a cobertura do nosso posto de saúde. Também estive na secretaria do deputado federal Zucco, onde consegui mais R$50 mil para nosso município. Então, fico agradecido a esses deputados por ter ajudado o nosso município. Eles não estão ajudando nós, eles estão ajudando o nosso município. Eu fico agradecido a todos eles. Seria isso, presidente. Está aberto o espaço para manifestações individuais.
um recado importante. No dia 18, em Santa Rosa, vai existir, aliás, vai ter um manifesto referente ao endividamento rural, aliás, e que envolve também a questão da securitização e também das dívidas. Importante a participação de todos, aí para nós defendermos a nossa produção primária. É lá que a vida começa. Está aberto o espaço. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Eu me refiro ao 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Inclusive, ele foi comemorado no nosso município no sábado, na comunidade da Nickel Norte, com as diversas entidades do nosso município envolvidas, especialmente Emater, Sindicato e Prefeitura Municipal. Mas dizer que esse 8 de março, na verdade, ele vem de uma luta das mulheres. E isso ele foi reconhecido pela ONU em 1975, e essa luta das mulheres foi pela igualdade, ela continua sendo, a luta porque a mulher não podia nem votar ou ser votada, a mulher não podia nem estudar, e a questão da submissão e violência. Essa luta já vem desde décadas, e hoje ainda temos muito essa questão da violência presente na nossa sociedade. No Rio Grande do Sul, em 2 meses, foram mortas 20 mulheres. Então, com todas essas leis de proteção às mulheres, Lei Maria da Penha, isso já não está mais correspondendo à altura como deveria ser para diminuir ou para, inclusive, tirar essa questão da violência contra as mulheres. E também eu reconheço muito que nós precisamos comemorar, porque fomos reconhecidas as agricultoras, fomos reconhecidas como profissão. Antes nós não, o nosso CPF, o CPF das mulheres era o CPF do marido, ela não tinha número de CPF na época, então usava o CPF do marido. E também principalmente as domésticas também nunca era considerada profissão, e isso vem mudando. Então, de fato, a nossa sociedade ela pode comemorar o Dia Internacional da Mulher quando não houver mais nenhuma vítima mulher de violência. Aí sim nós podemos comemorar. Às vezes as mesmas pessoas ou entidades ou relações que dão os parabéns, feliz Dia das Mulheres, do outro lado acabam cometendo a violência contra as mulheres. Então, esse meu repúdio dessa questão da violência contra mulheres é muito forte. Por isso a nossa luta ela tem que continuar, e ela não é só das mulheres, é os homens que precisam se envolver nessa luta para que nenhuma mulher mais seja morta no Rio Grande do Sul, no país e no mundo afora. Está aberto o espaço. Ninguém querendo mais se manifestar. Então também vou fazer minha manifestação. Dizer para a comunidade de Campina das Missões que mês de fevereiro, todos sabem, era o recesso da Câmara. Eu, como servidor público, estive de férias, 30 dias. Me desloquei a Porto Alegre na semana de 24 a 27 de fevereiro, onde fiz um treinamento, um curso no INLEGES, nesses dias, e também aproveitei para visitar várias secretarias e vários gabinetes de deputados. E a gente, então, hoje vem aqui trazer uma boa notícia para a comunidade de Campina das Missões. Totalizando R$750 mil no mês de fevereiro. São R$400 mil que me orgulha muito. Pavimentação, continuação de uma pavimentação no qual eu em 2017, 18, 17 empenhamos, 18 começou as obras, terminou em 2020, começo de 2020, que é o calçamento da esquina ali debaixo até passando no cemitério. Naquela época foram R$250 mil que eu consegui na minha primeira gestão de vereador, e agora a gente vai dar continuidade colocando mais R$400 mil em direção a Amadeu Nickel Sul Melonek. Então é um recurso de R$400 mil do deputado federal Elvino Bongas.
Estive também essa semana a passeio, semana passada, no qual na quinta-feira recebi uma notícia por telefone, visitei o gabinete do presidente estadual do PT em Porto Alegre e o assessor do deputado federal Paulo Pimenta me deu uma boa notícia, no qual já está cadastrado, temos em documento, R$250 mil para a saúde do município aqui de Campina das Missões, para a Secretaria da Saúde. E também R$100 mil do deputado Jefferson Fernandes, deputado estadual Jefferson Fernandes, R$100 mil, no qual eu trouxe o documento para o hospital, a autorização de pagamento. Então, já lá de cima do governo estadual, já deram a autorização de pagamento no valor de R$100 mil para o hospital. Então, acho que é um valor bem alto, R$750 mil. O nosso partido, em busca com as nossas lideranças em Brasília, no governo do estado, e a gente então traz essas boas notícias para a comunidade de Campina das Missões. Alguém mais para se manifestar? Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra, a vereadora Aline. Cumprimentar colegas vereadores, colega vereadora, funcionários da casa, público que está nos assistindo nas redes sociais. Bom, a Marta já frisou bem toda essa questão do Dia da Mulher. Também quero passar e desejar um feliz Dia das Mulheres, né? A todas nós, guerreiras, né? E também, voltando ao assunto de emendas, né? Queremos também trazer que o deputado Giovanni Cherini também destinou R$200 mil para aquisição de um veículo na saúde do nosso município, né? A gente quer agradecer a ele e vai ser muito bem-vindo. Seria isso. Só para tecer um pouquinho também, antes de eu passar a palavra se alguém mais quiser. Essa pavimentação que na época de 2018, 2019, que a gente fez na esquina Campina, o valor era R$250 mil e a gente fez mais de 400 metros de pavimentação. E essa pavimentação, então, era do ex-deputado, hoje não é mais deputado, ex-deputado Jerônimo Guerra. Então, naquela época, a gente conseguiu fazer mais metragem. Então, hoje, as emendas de pavimentação são de R$400 mil para cima. Emenda de pavimentação, menos de R$400 mil, não existe mais. Então, só para tecer essa informação ainda para os colegas. Abro o espaço para mais algum colega que quiser ocupar. Ninguém mais? Então, agora passamos para a apreciação da proposta de emenda à Lei Orgânica Constante na ordem do dia. Conforme o artigo 157 do Regimento Interno, está em discussão e em segunda votação a proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2025. Com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, já coloco em votação a proposta de emenda número 01 de 2025. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. A vereadora que esta subscreve, após ouvido o plenário desta Casa, propõe nos termos regimentais que seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal de Campina das Missões, para que o mesmo, através do setor competente, proceda à instalação de proteção lateral, guarda-corpo de proteção, nas pontes localizadas entre as propriedades dos senhores Seleto Malman e Osmar Carlin, bem como também na ponte ao lado da Associação São João, ambas localizadas na linha Amadeu Centro, bem como a implantação de sinalização adequada por meio de placas indicativas e de advertência no referido trecho. Campina das Missões, 3 de março de 2026, vereadora Aline Raquel Dresch. Justificativa. A presente solicitação se justifica pela necessidade de garantir maior segurança aos motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam a via,
considerando o fluxo constante de veículos e os riscos existentes. A adoção dessas medidas será uma forma de prevenção de acidentes, proporcionando mais tranquilidade à população e promovendo a preservação de vidas, sendo que as duas pontes acima citadas são pontes estreitas, em especial a que está localizada no meio da comunidade entre os moradores Seleto Malma e Osmar Carlin, que merece uma atenção especial, pois além de ser estreita, a ponte também é extremamente alta e ainda está localizada em meio a uma curva. Diante do exposto, solicitamos a atenção do Poder Executivo para que sejam tomadas as previdências cabíveis com a maior brevidade possível, contando com o indispensável apoio desta Casa. Está em discussão a proposição. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Aline. Trago hoje essa proposição para que seja tomada alguma providência pela parte ali das obras, né? Para que seja instalada alguma proteção ali nessas duas pontes na São João. Quem conhece a comunidade sabe que essa ponte ali entre o Seleto e o Osmar é uma ponte alta, extremamente alta, em meio a uma curva e estreita. Anos atrás, ela teve proteção, porém o maquinário acabou arrancando ela. E até hoje ela está sem, né? Então a gente pede para que seja feita alguma proteção nova ou pensado uma forma, né, que o maquinário consiga passar sem arrancar aquilo ali junto, porque como ela fica em meio a uma curva é bem complicado ali, né? E que pior parte ali é porque ela é também assim alta, né? É bem perigoso ali, quem conhece sabe como é que é. E também ali, um pouco antes do Clube da São João, também temos uma ponte bem estreita, que a rua até vem mais larga ali, mas chega ali na ponta ela é bem estreita, e também com uma proteção o pessoal chega e dá um pouco de atenção, né? Às vezes tu nem vê ali que tem uma ponte, e quando vê alguém pode passar, e seria uma forma também de evitar futuros acidentes, né? Seria isso. Está em discussão a proposição. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Daltro. Acho interessante a preocupação da vereadora Aline, porém da forma que as pontes estão, isto é inviável. As pontes estão muito estreitas, a não ser que alargue as pontes. As máquinas hoje que circulam por aí com equipamentos agrícolas, se botar uma proteção lá, ela dura muito pouco. Quando foram construídas essas pontes, elas não foram construídas nem para ter o fluxo de automóveis e nem para passagem de máquinas e implementos como tem hoje. Então, interessante a tua preocupação, muito interessante, segurança das pessoas. Porém, sem antes alargar essas pontes, que seria mais interessante do que botar os guarda-corpo, tal como foi feito entre ali a Amadeus Níquel Sul e Amadeus Sul, eu acredito que esses guarda-corpo aí teriam vida curta. Eu não acredito que aquilo ia durar, sinceramente, mas a tua preocupação é interessante. Está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Ademir. Lá em torno de 2009, 2010, eu também já havia feito um pedido, né, para ter mais proteção nessas pontes, né? Na época a gente encaminhou como guarda-nil, né, essa proteção de corpo aí, e daí também já chegou a essa conclusão de que não teria condições de botar a proteção, mas na época a gente conseguiu então que instalassem placas indicando de que aí haveria um perigo, né, ponte estreita. Daí na época ajudou, mas já vi várias pontes de novo sem essas placas indicando a ponte estreita, né? Mas estou também a favor da aprovação dessa proposição. Está em discussão a proposição. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Claudemar. A preocupação é válida da colega Aline e o nome da bancada do PL peço indulto. Indulto concedido. Está em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste.
Proposição, então, aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da segunda proposição apresentada. Proposição. Os vereadores que esta subscrevem do Partido Liberal requerem, nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada moção de repúdio ao projeto de lei número 1702 de 2019, que altera a Lei de Proteção de Cultivares, Lei número 9456 de 1997, por entender que a referida proposição representa grave ameaça à segurança jurídica, à possibilidade institucional e ao direito de propriedade dos produtores rurais brasileiros. Requer-se que esta moção seja encaminhada à presidência da Câmara dos Deputados, às comissões competentes, às entidades representativas do setor agropecuário e às cooperativas agrícolas do nosso município. Campina das Missões, 3 de março de 2026, vereador Ademir Afonso Grunitsky, vereadora Aline Raquel Dresch, vereador Claudemar Justen e vereador Márcio André Agnes. Justificativa. Senhor Presidentes, nobres pares, o projeto de lei número 1702/2019 promove alterações significativas no regime de proteção de cultivares, ampliando prazos de proteção e modificando as regras relacionadas à cobrança de royalties sobre a semente. Tais mudanças impactam diretamente a rotina produtiva do campo, especialmente no que diz respeito ao uso de sementes reservadas pelo próprio produtor, prática historicamente reconhecida e incorporada à dinâmica agrícola nacional. A atividade rural é, por sua própria natureza, marcada por riscos climáticos, oscilações de mercado e elevados custos operacionais. Neste contexto, a estabilidade das regras jurídicas é elemento indispensável para o planejamento das safras, para a contratação de financiamentos e para a realização de investimentos no médio e longo prazo. Qualquer alteração legislativa que introduza incerteza quanto à extensão de direitos e obrigações no uso de insumos produtivos compromete a confiança necessária ao desenvolvimento do setor. Está em discussão a proposição, com a palavra os vereadores. Tem mais. Opa, desculpa, então. Continua a leitura. O direito de propriedade assegurado constitucionalmente compreende o uso e o aproveitamento legítimo dos bens regularmente adquiridos. Não se pode admitir a criação de mecanismos que imponham restrições ou encargos adicionais de forma desproporcional ou imprevisível, sobretudo quando tais medidas atingem diretamente o produtor que já suportou os custos iniciais de aquisição. O ordenamento jurídico deve resguardar a autonomia produtiva e evitar a intervenção que ampliem encargos que, sem a devida clareza e equilíbrio entre as partes envolvidas. Embora seja legítima a proteção à inovação e ao melhoramento genético, tais objetivos não podem se sobrepor à necessidade de regras claras, estáveis e proporcionais, capazes de garantir a segurança das relações econômicas no campo. O estímulo à pesquisa deve coexistir com a preservação da liberdade produtiva e com o respeito às expectativas legítimas daqueles que sustentam a produção agrícola nacional. Diante disso, esta bancada, com assento nesta Casa Legislativa, manifesta seu veemente repúdio ao projeto de lei número 1702 de 2019, por entender que a sua aprovação nos moldes propostos poderá elevar custos, ampliar inseguranças jurídicas e comprometer a previsibilidade institucional indispensável ao setor agropecuário. Reafirma-se, assim, o compromisso com a defesa do produtor rural, com a estabilidade das regras do jogo e com a proteção do trabalho, do investimento e da autonomia de quem produz. Ante as considerações postas, contamos com o indispensável apoio deste plenário para a aprovação da matéria. Está em discussão a proposição. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. A vida do agricultor
na produção primária não é nada fácil. Temos aí dos últimos 7 anos, daria para contar 6 anos aí de seca, com um ano de produção mediana, e um período lá de agosto 23 até maio de 24 de muita chuva. No período de seca, nós tivemos deputados, inclusive aqui do estado do Rio Grande do Sul, votando contra a securitização. E aí nós já sabemos quem são, não vamos nem falar os nomes para não criar polêmica. Quando nós tivemos a enchente, aí vieram projetos aí para que fosse postergada a dívida do Estado, como também a dívida dos agricultores. E a mesma turma dos deputados votou contra. Não vou também falar o nome para não criar polêmica. Mas todos sabem quem são, né? E aí ou é seca, ou é muita chuva, ou é oscilação do mercado, produto com uma desvalorização gigantesca, tanto para a parte do leite, quanto para a parte do porco, quanto para a parte do grão, enfim, todos os produtos nosso agricultor hoje estão desvalorizados. Um custo operacional pesadíssimo. Pesadíssimo mesmo. O custo operacional do agricultor é pesadíssimo. Impressionante. E agora vem mais essa. O que acontece? Alguns agricultores produzem as suas próprias sementes. Só que com esse projeto aqui, que foi, entre aspas, ajustado pelo governo federal, ele faz com que o agricultor, a partir do momento que ele estiver usando a própria semente e mandando lá, vamos chamar de cerealista, e que se tiver a identificação de quem é a origem, ou da onde que é a origem, de qualquer empresa, digamos que dona da patente da semente, o agricultor pode ser penalizado com o pagamento de royalties sobre o uso destas sementes que ele mesmo produziu. Eu vejo isso com muita tristeza, muita preocupação. Porque se já existe uma dificuldade muito grande para a produção agrícola, vocês imaginam com projetos descabidos e maldosos desses aqui? Isso são projetos que eles dão a entender que parece que querem acabar com a agricultura. Verdadeiros absurdos. Não conhecendo já a dificuldade dos agricultores e ainda saem com mais essa. Por causa disso aí eu peço aos colegas a aprovação dessa matéria, para que nós possamos formar dentro disso aí um grupo e enviar aí para os deputados para que não se viabilize essa questão. Para que não se aprove lá na Câmara dos Deputados, que seria um verdadeiro absurdo. Seria isso. Está em discussão a proposição? Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Essa questão dos royalties, ele vem sobre a soja transgênica. Ou tu paga quando tu adquire a semente, ou depois tu paga pela produção. E essa fiscalização, ela é muito recorrente quando se entrega a produção. E isso já vem junto desde os anos 90, quando se implantou a questão da soja transgênica, que a Monsanto, então, já abocanhou a parte. E esse projeto, ele teve a alteração em 2019. Então, no governo federal anterior, foi alterado esse projeto nos quais, porque estava vencendo o período inicial e ele foi prorrogado de novo para continuar cobrando dos agricultores. Eu sei que na Assembleia da FETAG, em últimas semanas, eles então vão entrar com uma ação judicial, isso já está confirmado, que a própria Federação dos Agricultores Familiares ela vai entrar com uma ação judicial contra essa empresa de diminuir esses encargos dessa cobrança desses royalties. Inclusive, eu peço pelo partido do PT, eu peço endosso dessa proposição. Endosso concedido. Está em discussão a proposição? Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Luciano. Em nome do MDB também peço o endosso da proposição. Endosso concedido. Está em discussão a proposição? Ninguém mais querendo se manifestar? Coloco em votação.
Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Solicito a leitura da terceira proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido Liberal requer, nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada moção de apoio ao secretário estadual de Segurança Pública, senhor Coronel Mário me ajudem. Ai, Jesus. Bem como o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, Coronel Ricardo Mantes Santos, em atendimento e solicitação da comissão dos aprovados no concurso para o soldado de Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, formada por representantes que prestaram o referido concurso público. Campina das Missões, 6 de março de 2026, Claudemar Justa. Justificativa. Senhor presidentes, nobres pares, a instituição enfrenta grave déficit de efetivo, com aproximadamente 881 vagas não preenchidas, conforme dados do Portal de Transparência do Rio Grande do Sul, em relação ao quantitativo mínimo previsto em lei para a graduação de soldado, cujo efetivo fixado é de 2.447 militares, os quais constituem a base operacional da corporação. O quadro é agravado pela sobrecarga dos militares em atividade, em razão de aposentadorias, exonerações e agregações, bem como pela recorrência de enchentes históricas e incêndios de grande porte, que exigem resposta rápida e coordenada em diversas regiões do Estado. Soma-se a esse contexto a inexistência de unidade própria do Corpo de Bombeiros em diversos municípios, o que amplia as áreas de cobertura e impacta diretamente ao tempo de resposta às ocorrências. Cabe destacar que, mesmo com o chamamento imediato de todos os 1.228 aprovados, o efetivo ainda estaria aquém do necessário para atender de forma adequada todo o Estado do Rio Grande do Sul. A convocação dos aprovados é medida célere, econômica e necessária, pois dispensa a realização de novo concurso, contribui para a recomposição do efetivo mínimo legal e fortalece a proteção à vida e ao patrimônio da população gaúcha. Está em discussão a proposição? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Aline. Eu proponho uma emenda à proposição do Claudemar, que seja enviada essa moção também aos brigadianos. Isso. Está em discussão a proposição? Com a palavra, o vereador Claudemar. Com a palavra, presidente. Emenda aceita, colega Aline, mas antes disso aí... Adendo, desculpa. Adendo aceito, colega Aline, mas só lembrando uma questão, tá? Façamos um comparativo aí, lembrando a questão da Brigada Militar, né? Brigada Militar, num passado não tão distante, o efetivo era maior do que tem hoje só para a nossa cidade. E hoje o efetivo já reduzido precisa atender Campina das Missões e Cândido Godói. Então, realmente, o efetivo é reduzido. E aí que entra a questão, vereadora Marta. Nós tivemos, só que no Rio Grande do Sul, infelizmente, já são 20 homicídios ou feminicídios, como chamam, né, de mulheres gaúchas. Um verdadeiro absurdo, um número exagerado que não tem explicação. E parte também se dá pela falta de efetivo na polícia, na Brigada Militar. Né? Façamos essa avaliação, e avaliação importante. E outra questão também, tipo, isso aí também entra a parte aí dos bombeiros. Lembramos que hoje, né, teríamos um efetivo aí de 2.447 soldados que estariam, digamos, faltando. Então é um número exageradamente alto. Então chamar essas pessoas aí para a Brigada Militar, chamar para o Corpo de Bombeiros é extremamente importante, pela importância de suas instituições e pela importância também para a comunidade. Seria isso. Está em discussão? Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Em nome do Partido dos Trabalhadores, peço o endosso a essa proposição. Endosso concedido. Está em discussão a proposição? Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Luciano. Em nome do MDB, também peço o endosso da proposição. Endosso concedido.
Está em discussão a proposição? Ninguém mais? Vereadora Aline? Não? Pela bancada do PL, pedimos o endosso também. Ninguém mais querendo se manifestar? Endosso concedido. O vereador Colemar. Então, já de imediato eu coloco em votação a proposição. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Solicito a leitura do primeiro pedido de providências apresentado. Pedido de providências. O vereador que esta subscreve da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, requer nos termos do artigo 114 do Regimento Interno desta Casa e após ouvido o plenário e o envio deste pedido de providências ao Poder Executivo Municipal, solicitando que sejam adotadas as medidas necessárias visando a realização de reforma geral, revitalização estrutural e manutenção completa do Parque Municipal de Rodeios Dr. Pio de Almeida, considerando o atual estado de abandono e deteriorização em que se encontra, de modo a restabelecer condições adequadas de uso, segurança e funcionamento para a realização de eventos e atividades comunitárias. Informa-se que seguem anexas imagens que demonstram a situação atual do referido espaço público. Campina das Missões, 27 de fevereiro de 2026, vereador Daltro Luiz Bastos. Justificativa. Senhor Presidente, nobres edis, justifica-se a presente solicitação pela necessidade de preservar e valorizar espaço público de relevante interesse social e cultural para o município, em razão de que o Parque Municipal de Rodeios do Dr. Pio de Almeida constitui patrimônio instituído pela Lei Municipal número 3004/2017, caracterizando-se como patrimônio público de significativa importância histórica e cultural, devendo receber a atenção do poder público para que possa cumprir adequadamente sua finalidade. O município conta com diversas entidades tradicionalistas que promovem atividades e eventos voltados à valorização das tradições gaúchas, sendo reconhecido como referência nesse segmento, o que contribui para o fortalecimento da identidade local e estimula ao turismo e movimentação econômica e do convívio social. Ressalta-se que, por se tratar de área pública, o espaço deve estar disponível à utilização da coletividade não apenas para os eventos tradicionalistas, mas também para atividades de lazer, convivência social e uso comunitário em geral. Da mesma forma, justamente por se tratar de natureza do bem público, impõe-se ao poder público o dever de zelar por sua conservação, manutenção e regularidade estrutural. A situação atualmente verificada é extremamente preocupante, apresentando quadro de acentuada deteriorização, caracterizado por abandono, ausência de manutenção e intensa proliferação de vegetação, circunstâncias que comprometem sua utilização, segurança e finalidade pública. Tal situação é incompatível com a destinação do local, configurando na prática a existência de patrimônio público em condições de abandono, o que reforça a urgência na adoção de providências administrativas para sua recuperação integral. Verifica-se que, na entrada do parque, havia placa indicativa da lei municipal que institui espaço público em homenagem ao ilustre munícipe que denomina o local, a qual atualmente não mais se encontra instalada, havendo indícios de que tenha sido subtraída. Tal situação demanda providências do Poder Executivo no sentido de promover a reposição da referida identificação institucional, bem como avaliar a instalação de sistema de monitoramento por câmaras, medida preventiva que se mostre pertinente para coibir atos de depredação e vandalismo. Iniciativa semelhante já foi adotada na Praça da Matriz, a qual historicamente sofria com depredações e, após sua reformulação e implantação de monitoramento, apresentou significativa melhoria
na preservação de sua estrutura. Assim, almejo que a presente matéria conte com o indispensável apoio do nobre plenário. Está em discussão o pedido de providência. Com a palavra aos vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Eu posso dizer a vocês que é com tristeza que eu faço esse pedido de providência. Nenhuma satisfação. Recebi um convite ou uma denúncia, ou enfim, que me dirigisse até o Parque Municipal de Rodeios de Campina das Missões. E eu confesso que não fiquei só triste, fiquei chocado com a situação. Chocado. E eu convido vocês, colegas vereadores, a fazer o mesmo que eu fiz. Dão um chego lá no nosso Parque Municipal de Rodeios. Vocês sabem que nós temos muitas ações aqui no nosso município que nos deixam orgulhosos, que nos deixam enaltecidos, e eu quero parabenizar a nossa Secretaria de Cultura por algumas delas, nas quais eu cito a nossa Praça Nova, a Magia do Natal, o Festival dos Campeões, a Praça Russa, as ruas temáticas. Isso é muito importante, importante demais. Mas agora também eu convido ao pessoal da Secretaria da Cultura que visitem o nosso Parque de Rodeios. E o Parque de Rodeios, ele não é só um espaço cultural, ele é patrimônio do município. E eu digo para vocês, eu sinto vergonha da família Pio de Almeida, pela situação, pelo estado que se encontra o nosso parque. Aquele parque foi denominado Dr. Pio de Almeida, um projeto de lei de minha autoria em 2017. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem algumas fotos que eu tirei lá. Aqui elas estão em preto e branco, em colorido, elas são mais chocantes ainda. Vocês podem ver as porteiras, os arames, as porteiras e os arames caídos, a madeira podre, os banheiros depedrados, com vegetação inclusive crescendo dentro dos vasos, sem chuveiros. A placa de identificação do parque, ela não existe mais, e eu procurei nos arredores. Provavelmente foi roubada, acredito que sim, porque eu não sei, se não me falha a memória, me perdoem se não é, acho que era a única que era de bronze lá, e tem um valor significativo no mercado. Ela não existe mais. Uma outra ainda está lá, uma outra está caída. E o que mais me preocupa, a casinha de narração, vocês podem ver aqui, ela está prestes a cair, e não é só a casinha. Aqui vocês podem ver que toda a parte elétrica ela está instalada aqui. Aqui é o centro, é o foco. É daqui que se distribui a luz em todo o parque. Vocês imaginam num dia de um evento e dar um acidente e isso aqui cair? A situação que pode ser gerada. O vandalismo ali, as pias quebradas, a caixa d'água torta. Aqui do outro lado tem outras imagens aí que um dos banheiros nem possui mais telhado. É muito preocupante. Nós temos em torno, só para vocês terem uma ideia, de 10 entidades tradicionalistas no nosso município. Temos, é claro, é verdade, registrados no MTG, nós temos 2 só. Temos o CTG Fogo de Chão e o Piquete Chama do Rio Grande. Mas entidades que promovem eventos são em torno de 10 ou até mais. E, inclusive, tem um evento marcado para o dia 28 e 29 deste mês, lá no Parque de Rodeios. Eu ia sugerir para o pessoal que está organizando, acho que o patrão é o Cleiton, se não me falha a memória, não façam lá no Parque Municipal de Rodeios, façam em qualquer lugar.
porque não há a mínima segurança ou infraestrutura para a realização de qualquer evento. Alguns podem dizer que a área de localização do parque não é a mais indicada, não é a melhor, mas é o que nós temos. É o que nós temos, né? E precisa ser preservadas para a realização de eventos. Você veja bem, nós temos um outro parque de rodeios aqui, o Miguel Sonco, que é uma pintura, é uma beleza, é uma maravilha. Porém, esse parque tem dono. E eu quero parabenizar, inclusive, ao Tiago, por manter esse parque como deve ser mantido um parque de rodeios. Então, eu peço, se alguém da Secretaria de Cultura do nosso município estiver nos ouvindo, é uma súplica, é um pedido. Vão lá, conferem em loco a situação do nosso parque de rodeios. E eu espero que, com esse apelo, eu tenho certeza que a grande maioria dos vereadores comunga comigo com essa ideia, que nós também podemos fazer a nossa parte, se o município fizer, de buscar recursos para investir lá, porque a cultura gaúcha ela é muito cultuada e cultivada aqui no nosso município. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão o pedido de providência. Com a palavra, o vereador Claudemar. Pela importância da matéria, até pela questão de preservação da nossa cultura, que é extremamente importante, nós temos uma cultura riquíssima. A cultura da gaúcha é muito bela, né? E pela preservação da nossa cultura, pela valorização também dos nossos grupos culturais, piquetes, enfim, pela comunidade inteira, né? Peço o endosso da matéria. Sim, endosso concedido. Está em discussão o pedido de providências. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marta. Em nome do Partido dos Trabalhadores, peço o endosso a essa matéria. Concedido. Está em discussão o pedido de providência. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Luciano. Em nome do MDB, também peço o endosso à matéria. Sim, endosso concedido. Mais alguém querendo se manifestar? Eu só quero um adendo aqui, presidente. Sim. A sugestão que eu daria ao prefeito municipal, que como consta na justificativa da matéria, que se colocasse câmaras de monitoramento lá. Por quê? Porque qual é o objetivo da câmara? Não é flagrar, é inibir. E uma vez que os vândalos sabem onde existem câmaras, eles não vão fazer vandalismo. Isso ajudaria e muito para a manutenção do nosso parque de rodeios. Está em discussão pedido de providência. Só um comentário sobre essa questão aí da depredação, né? Nós tivemos aí no começo da história da praça, teve uma situação que eu soube, né? Mas vocês veem o nosso problema cultural que nós temos, porque a partir do momento que se faz uma praça nova, que se faz um parque de rodeio novo, enfim, qualquer coisa nova que for feita com dinheiro público, também é dinheiro da pessoa que está depredando. Então é um problema cultural gigantesco, isso aí é um maior absurdo, né? Eu acredito que juridicamente deveria se ter uma resposta bastante grande em relação às pessoas que fazem essa depredação. Elas deveriam de pagar o que elas estragaram. Aqui dá para ver que tem portas arrancadas, vaso sanitário quebrado, aquela caixa d'água, não sei se eu estou enxergando mal, mas parece que está meio deitada também, né? Mas portas arrancadas, vaso quebrado, enfim, então, tipo, coisas dá para ver que realmente foram feitas pela mão humana, pela mão maldosa humana, né? Dá para ver isso aí então, Dato, mas é um verdadeiro absurdo que muitas pessoas fazem, né? Mas nem sei se dá para chamar de ser humano isso aí, porque isso aí acho que foge de... Não tem fundamento, né? Mas seria isso. Está em discussão pedido de providência. Ninguém querendo mais se manifestar. Também quero parabenizar o colega vereador Daltri. Tomara que tenha êxito, porque justamente está fazendo um ano que eu apresentei o mesmo pedido de providência. Também fui procurado e também fui conferir em loco. Fui lá pessoalmente verificar e a situação mesmo está precária. A colega, então, já tem pedido em nome do partido o endosso.
E como ninguém mais, então, quer se manifestar, de imediato eu coloco em votação o pedido de providência. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Pedido de providência, então, aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do segundo pedido de providências apresentado. Pedido de providências. O vereador e a vereadora que esta subscrevem requerem, nos termos regimentais e após ouvido o plenário desta Casa, que seja enviado ofício ao Poder Executivo Municipal de Campina das Missões, solicitando que, por intermédio do setor competente, seja realizada a instalação de uma faixa elevada, lombada com faixa de pedestre sobreposta, na Rua São Leopoldo, nas proximidades do entroncamento com a Rua Teobaldo Blume, bem como na Rua Santa Vitória, em frente à casa de Maria de Lourdes Galigari e Neri Antônio Weber. Campina das Missões, 5 de março de 2026, vereador Daltro Luiz Bastos e vereadora Aline Raquel Dresch. Justificativa. Senhor Presidente, nobres edis. A presente proposição tem por finalidade atender às solicitações pleiteadas por moradores e demais munícipes campinenses com razão da preocupação sobre a circulação de estudantes, crianças e idosos que residem ao longo dos trechos mencionados. O intenso tráfego de veículos, aliado ao fato de que muitos condutores acabam desenvolvendo velocidade elevada ao transitar pelas ruas São Leopoldo e Santa Vitória, aumenta significativamente o risco de ocorrência de atropelamentos e outros acidentes. Dessa forma, com o objetivo de atender às solicitações da comunidade e zelar pela segurança dos munícipes, entende-se que a instalação de uma faixa elevada em ambos os locais mencionados irá contribuir de forma significativa para a redução da velocidade dos veículos que, no que atine a Rua São Leopoldo, ingressam ou deixem o perímetro urbano em velocidade incompatível com o ambiente da cidade, especialmente por se tratar de uma via que faz ligação com a RS 307. Assim como no que se refere à Rua Santa Vitória, o excesso de velocidade ocorre em virtude do aumento do declive no cerro ali existente. Cumpre destacar que há alguns anos foi instalado um redutor de velocidade em outro ponto da Rua São Leopoldo, o qual trouxe resultados positivos e contribuiu de forma significativa para a melhoria das condições de segurança no local. Porém, verifica-se que a necessidade da implantação de um dispositivo adicional de redução de velocidade no ponto sugerido. Diante disso, entendemos que a providência indicada é medida preventiva de grande relevância, razão pela qual almejamos pelo indispensável apoio do plenário. Está em discussão o pedido de providência. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Daltro. Vocês sabem e já me ouviram contestar nessa casa aqui quebra-molas. Eu tenho pavor de quebra-mola. A verdade é essa. Mas em algumas situações eles são necessários. E essa aqui é uma delas. Vocês conhecem o local, que juntamente com a vereadora Aline fizemos esse pedido de providências em conjunto, e ele é necessário. Eu fui verificar em loco lá a situação, e lá tem trafegam muitos pedestres, ciclistas, enfim, automóveis, então nem se fala, porque é uma das entradas para o centro da cidade aqui de Campina das Missões, né, que é a Rua São Leopoldo, ali perto do CTG Fogo de Chão. Então, atendendo um pedido desses moradores, e eu tenho certeza que a administração municipal e a Secretaria de Obras vai olhar com carinho com esse pedido de providências e vem proporcionar mais segurança, tanto para os moradores, como para todas as pessoas, principalmente os pedestres e ciclistas que circulam lá naquela área. Tem o ginásio aqui nos fundos do CTG, tem a academia, enfim, muitas pessoas vão fazer caminhadas também naquela região. Então, naquele local é necessário sim um redutor de velocidade.
e junto àquele redutor, né, vereadora Aline, a gente pede que também seja feita uma faixa de segurança. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão. Pedido Palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Aline. Assim como a população procurou o Dalto, também me procuraram e decidimos então fazer em conjunto essa proposição. Ali em frente à academia também tem relatos que o pessoal vem de cima para baixo e acaba tendo que parar o carro meio que dentro da rua até que enxerga para fora, que as construções são bem para frente e isso é complicado quando algum carro vem enxuto de cima para baixo, né? Tendo algum quebra-mola ali no meio, ajuda a reduzir a velocidade e dá tempo hábil para te dobrar ainda, né? Ali também teve mais um pedido também para mim, ali na rua Santa Vitória, em frente da casa da Maria de Lourdes Caligari, né, Neri Antônio Webler, que é, para quem não conhece, é onde é que é o João 23, ali desce aquela lomba de asfalto e lá embaixo tem a rua Alemã, né? Isso. Ali no final, onde é que chega a rua Alemã, querendo ou não, o pessoal tá vindo enxuto para baixo, bem lá para frente, você tem um quebra-mola. Porém, o problema tá acontecendo aqui. Como ali tá tendo bastante movimentação e muitos não têm noção de preferência, que é uma coisa que se observa bastante aqui no nosso município. E seria uma forma de talvez prevenir algum acidente, né? De alguém que seja desorientado quanto à questão de preferência, como ali é uma rua que agora tem também já bastante movimento, e o asfalto, querendo ou não, o pessoal vem corrido, né? Então, um pedido da população daquela região de lá que seja instalado também um redutor de velocidade. Seria isso. Está em discussão o pedido de providência. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Nos dois casos, eu morei naquela esquina ali da Santa Vitória com a Pelotas. Ali presenciei muitas situações, foram 8 meses que eu morei na esquina ali. Mas também estive por muitas vezes ali na entrada ali do CTG ali, e realmente é bastante perigoso. Não foi nesse domingo, foi no domingo anterior. E eu não quero dizer não, mas acho que teve um cidadão ali que desceu pelo menos 80 aquela avenida abaixo. Pelo menos 80. Então também é outra questão tipo de consciência das pessoas, sabem que a via urbana, que tem crianças, que tem adultos, enfim, tipo, que tem, né, digamos que pessoas caminhando por lá e que pode acontecer uma tragédia, depois que aconteceu não tem mais o que fazer. Então as pessoas também precisam se conscientizar disso aí. E em nome da bancada peço endosso aí pela importância da matéria, né, em nome da bancada do PL. Endosso concedido. Com a palavra os vereadores. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Luciano. Quero parabenizar os vereadores, né, Daltro e vereadora Aline pela matéria, pelo pedido de providências. Né, já fui vítima de acidente em uma das ruas citadas ali por vocês. Então, pela importância, né, da matéria, eu quero pedir o endosso em nome do MDB. Sim, pelo MDB, todos os endossos são concedidos. Está em discussão pedido de providências. Com a palavra, presidente. Com a palavra a vereadora Marta. Em nome do Partido dos Trabalhadores, também pedimos endosso a essa proposição. Endosso concedido. Ninguém mais querendo se manifestar, já coloco em votação o pedido de providência apresentado. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Então, pedido de providências aprovado por 8 votos. Solicito a leitura do pedido de informações apresentado ao Executivo Municipal. Pedido de informações. A vereadora signatária deste da bancada do Partido dos Trabalhadores, atendendo ao que dispõe o regimento interno desta Casa Legislativa, requer que seja oficializado o presente pedido de informações ao Poder Executivo Municipal de Campina das Missões, para que o mesmo informe se há convênio, termo de cooperação ou qualquer outro instrumento formal celebrado entre os municípios de Campina das Missões e Cândido Godói, para fins de viabilizar o transporte escolar de alunos residentes na localidade da linha Godói Centro que frequentam o ensino regular no município vizinho de Cândido Godói,
Em caso positivo, que seja encaminhada a cópia do respectivo instrumento. Outro sim, solicita-se que seja esclarecido se os alunos residentes em Campina das Missões, atualmente matriculados na rede municipal deste outro município, deixam de ser computados para fins de repasse de recurso do Fundeb para o município de Campina das Missões. Solicita-se que ainda seja informado qual o impacto financeiro estimado ao erário municipal em razão de tais alunos não estarem matriculados na rede municipal de ensino, especificando, se possível, o valor anual correspondente ao número aproximado de estudantes nessa situação. Campina das Missões, 2 de março de 2026, Marta Pisvolker. Justificativa, senhor presidente e nobres colegas, o presente pedido de informações tem por finalidade a transparência quanto aos aspectos administrativos, legais e financeiros envolvidos na situação relatada por munícipes da linha Godói Centro, onde os alunos residentes neste município estariam frequentando o ensino regular do município vizinho com transporte escolar realizado por aquele ente. Considerando que o número de matrículas na rede municipal influencia diretamente no cálculo dos repasses do Fundeb, mostra-se o necessário esclarecer a existência de instrumento formal que discipline essa cooperação e o eventual impacto financeiro decorrente da não contabilização desses alunos à rede municipal de ensino. Diante do exposto, espera-se o encaminhamento das informações solicitadas de forma completa e devidamente documentada. De acordo com o artigo 171, parágrafo 1º do Regimento Interno, o pedido será encaminhado ao Executivo. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de março de 2026, às 19 horas. Está encerrada a sessão.